O que é que eu estou fazendo quando eu faço algo? Então Zeus estava simplesmente transando com uma rainha linda, pulando a cerca, ou ele estava urdindo, planejando a moda dele, a moda dele. Não tenta dizer que nós vamos fazer igual, não. A moda dele. Planejando um apaziguamento, algo transcendente. A teoria que você segue é muito mais evoluída que a teoria anterior. Você está achando que até a sua geração o planeta Terra só teve idiota. Malandro, nego sabido, só você. Só de você para frente. Para trás só tem retardado. A que veio antes só tinha idiota. Derruba a estátua, quebra não sei o que, rasga o livro. Porque os sabidos chegaram agora, estão todos aqui. O resto tudo retardado. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de palestras, uma série de vídeos falando sobre a mitologia greco-romana. Então, e quais são os benefícios que esse conhecimento pode trazer para a nossa vida cotidiana. E nós podemos começar hoje falando um pouco de um herói aí, que é muito famoso e muito querido. Aí, todo mundo já falou dele. Eu tive contato com ele quando eu era criança. E tinha um desenho que passava, chamava Hércules. Que aí ele falava assim, Olímpia, e gritava. Aí ele combatia um feiticeiro medieval que tinha um gato preto. Nem recomendo. Puser no YouTube tem pra ver, mas eu não sei se eu recomendo, viu? Mas eu já conhecia Hércules quando eu era piquititico. Esse cara, assim, esse mito, ele é extraordinário, ele é épico, ele é completo, ele realmente impressiona pela riqueza. E nós vamos começar hoje conversando sobre o seguinte. Havia uma cidade chamada Tebas, a mesma cidade Tebas que os egípcios chamavam de Noamon. Noamon, Tebas, ficava na Grécia e também foi a cidade em cuja entrada Édipo foi interpelado pela Esfinge. Aí fica a pergunta, o que será que? Qual é o ponto aí? A mesma cidade em que Édipo derrotou a Esfinge, a cidade onde nasce Hércules. Qual seria a ligação aí? Em conseguir descobrir aí, ver na internet ou tiver uma sacada, manda pra gente aí nos comentários. Mas o fato é que é Tebas. E o rei de Tebas se chamava Anfitrião. Exatamente como a gente chama o cara, o host, o cara que dá uma festa, que abre a casa dele. Ele é um anfitrião. Pois é, nós vamos ver aqui que na história de Hércules, o pai dele, anfitrião, a gente vai ver que ele foi anfitrião meio sem querer, viu? Tá? A gente anfitrião é um gesto de generosidade que a gente tem de receber as pessoas em casa. Mas no caso específico de Tebas, tem uma coisa um pouco mais complexa em jogo. O que seria? Seria que o seguinte, Anfitrião, que era o rei de Tebas, em recentes núpcias com Alquimene, que ao que se diz era um show de bonita, e ele partiu em campanha. Ele partiu em campanha e deixou seu primeiro, sei lá se seria o equivalente a um grão-vizir, um mordomo do paço, enfim, seu primeiro servidor, o homem de maior confiança dele, Filo, para cuidar da Alquimene, para cuidar da cidade, das coisas que eram necessárias. Bom, fato é que o Filo estava de serviço, né, e era uma noite. O rei já estava ausente e eles viram alguém chegando a cavalo. Imediatamente pensaram, olha, vamos ter um ataque. Lascou. Peguem as armas. Aí foram olhar um pouquinho melhor, foram vendo que o que estava chegando era um cavalo e um cavaleiro. E chega um cara que era a cara do anfitrião. Fala, olá pessoal, tudo bem? Aí
Ei, tudo bem? Nada. Quem é você? Oh, que é isso? Não tá me reconhecendo? Eu sou anfitrião, pô. E aí, pô? Agora eu fiquei com saudade e vim visitar a rainha. Vou passar a noite aqui, uma noite prazerosa com ela. E depois, amanhã eu já sigo de volta pro... Aí o filho falou, é. Aí tem uma coisa ali no anfitrião que não convence o filho. O filho fica meio assim, esse cara tá estranho. Esse cara tá estranho. Ele não sabe se é a incoerência, o rei saiu 2 dias atrás, saiu para a guerra, de repente ele volta depois de 2 dias ele volta romântico. Como assim, né? Era talvez porque a conversa do rei era completamente diferente de quando ele saiu. De repente ele volta como se não estivesse em guerra. Ou o cheiro do cara, o jeito, a vibe, sei lá. O fato é que o filho teve uma desconfiança visceral do cara, não sabia explicar o que era e não conseguia, portanto, dissuadir nada. Mas como este anfitrião era, na verdade, Zeus, travestido, disfarçado de anfitrião, ele conseguiu cavar o caminho dele até a alcova, até o tocador da rainha, e lá eles tiveram a noite. Aí chegou lá para a rainha, também teve que passar uma conversa lá para convencê-la de que era ele e tal. Agora, interessante uma coisa, é que o filho, além de ficar desconfiado, o filho sentiu-se muito mal. Ele ficou intimamente prejudicado, intimamente desconfortável com essa situação, né? Ele experimentou a angústia. E muitas vezes a gente fala, a angústia é com a separação do objeto, a angústia não, é com a aproximação do objeto, mas para nós que somos pragmáticos, assim como anfitrião, Zeus e Hera, nós vamos ficar com o seguinte, que a angústia é o efeito da imposição de algo que vem de fora contra uma convicção interior. Então, quando é que eu me sinto angustiado? Eu me sinto angustiado quando eu me sinto pressionado a algo pelo qual eu não tenho a convicção interior. Preciso ser pressionado. Eu sinto um dever quando eu sou induzido, mas quando eu me sinto pressionado e o meu dever é contra uma intuição que eu tenho, uma convicção interior que eu estou tendo, então eu tenho a experiência da angústia. Então, Filo, por alguma razão, sabia que não podia ser anfitrião. Embora ele não tivesse como, ele não tivesse palavras, ele não tinha nem mesmo repertório emocional para denunciar que o rei está nu. Você tem algo errado aqui, peraí, tem algo errado. O que, meu caro? O que, né? Você veio sem suas tropas. Não, eu deixei lá. Não, mas é que... Não, mas é que você não está sangrando. Não, mas eu não fui cortado. É um negócio embaçado, né? É um negócio embaçado. Enfim, nesta dúvida se era anfitrião, de fato anfitrião, ou era um farsante, né? E acabou que Zeus, por ser uma divindade, ele acabou chegando, ele queria, ele acabou cumprindo o seu intento, ficou com Alquimene aquela noite e depois foi embora. Desnecessário dizer que Alquimene engravidou naquela noite. Essa proposta de Zeus aqui é muito importante a gente ver o seguinte: Zeus, depois ele sai, depois dessa aprontaçãozinha dele, ele vai lá e dá de cara com quem? Com quem? Com Hera, Juno, a esposa dele, que era ciumenta, que não sei o quê, a gente sempre fala essas coisas. Mas aqui nós vamos ver essa dupla, Zeus e Hera, nós vamos ver essa dupla tendo um diálogo um pouco mais sensato do que a gente costuma ver em gibi, do que a gente costuma ver em filme cheio de efeito especial. Vamos ver que esses personagens têm uma profundidade um pouco maior, o que é muito coerente com
o panteão grego. Então o que acontece? Os deuses gregos, então eles falam, esse deus aqui pulou a cerca com aquele, Apolo só quer saber de seduzir, tocar a lira, tem esse outro aqui, o Dioniso. Dioniso é um eterno adolescente, só quer saber de beber, rir e tal. Tá, mas na hora que os gregos iam fazer ofertas a esses deuses, eles se dirigiam a eles, ou fazer pedidos, eles faziam pedidos e ofertas como se esses deuses fossem as pessoas mais íntegras e mais confiáveis que se possa imaginar. Existia essa dualidade. Isso é muito, muito, muito interessante para a gente entender um pouco da nossa natureza humana. Muitas vezes nós podemos nos pegar na ambiguidade, e às vezes a ambiguidade é estrutural, não é exatamente um defeito meu. É algo que está operando mal em mim, por alguma razão específica, mas a princípio não é uma natureza ruim, má. Isso é extremamente importante na hora de nós sermos gentis conosco mesmos. Mas o fato é que a Hera era a deusa protetora do casamento e da família. Ela falou, qual que é? Aí os deuses falaram, olha para um pouquinho, vamos entender uma coisa aqui. Dessa vez, e ele começa a conversar com ela. Ele fala, olha, os homens estão em muita guerra. E era realmente uma época que as cidades-estado gregas, elas estavam todas em guerra umas com as outras. E ele falou, olha, a ideia é para trazer paz para os homens. A ideia é um apaziguamento. E aí eles passam a discutir todo o planejamento dos filhos de deuses com mortais, todo o planejamento da linha sucessória na linhagem dos tronos. Eles começam, os dois, como grandes adultos. É muito interessante. Como pessoas, não são crianças brincando num tabuleiro de xadrez, são pessoas olhando muito seriamente para o poder que tem. É muito interessante. Zeus não estava pulando a cerca, mas ele nomeava um filho, né? Contrariamente à tradição judaico-cristã e psicanalítica, em que a mãe nomeia o pai. No caso, era o pai nomeando a mãe. É muito interessante. É muito interessante. Zeus planejava algo transcendente. Então, quando ele estava ali com Alquimene, por mais inspiradora que Alquimene pudesse ser e devia ser de fato, cabia a pergunta das perguntas. O que é que eu estou fazendo quando eu faço algo? Então Zeus estava simplesmente transando com uma rainha linda, estava simplesmente pulando a cerca, ou ele estava urdindo, planejando a moda dele. Não tenta dizer que nós vamos fazer igual, não, a moda dele, planejando um apaziguamento, algo transcendente. Então, o que eu faço quando eu faço algo? Eu estou varrendo o meu quintal. Você está fazendo? Estou tirando essa porcaria de lixo que tem aqui, de folha e tal. Tá. Não, eu estou varrendo, eu estou deixando a minha habitação, a minha casa mais acolhedora para aqueles que eu amo. É diferente. É diferente. Deixar bonitinho por bonitinho é uma coisa. Agora, deixar bonito porque ali será habitado por pessoas que eu amo, é outra conversa. Imagina a cozinha. Imagina cozinhar. Então, a transcendência dele é imensa, e de Hera também, né? Hera também se mostra realmente a altura do lugar que ocupa. E a prova dessa transcendência vem pela Via Láctea. Naquele dia, a Via Láctea foi formada no firmamento como um testemunho dessa. Depois vai aparecer de novo, mas como um testemunho desse pacto entre os deuses pelo bem
da humanidade. Existe um paralelo muito grande com o arco-íris do pós-dilúvio, né? Que é um pacto com a vida, entre a vida e o doador da vida. Então, Zeus é o doador da vida, né? E a vida. É um pacto dele, Zeus, com a vida. O fruto desse pacto viria a se chamar Hércules e Íficles, como veremos nos nossos próximos vídeos. Então, o importante é perceber que mesmo que um ato que não lhe pareça o mais ortodoxo, não estou falando em cometer e fazer coisas ímpias, estou falando de coisas transcendentes, subjetivas. Me desdobrar a fazer algo que subjetivamente eu não entendo muito bem, como foi Filo, né? É angustiante, mas ao mesmo tempo também pode gerar frutos. A gente não pode cuspir no prato que come. A gente também não precisa pensar que os nossos ancestrais eram todos idiotas, né? Isso é uma coisa muito comum que existe, né? Especialmente quando você é muito novo e você começa a aprender e você descobre a teoria que você segue é muito mais evoluída que a teoria anterior. Você sai achando que até a sua geração o planeta Terra só teve idiota, malandro, nego sabido, só você, só de você para frente, para trás só tem retardado. E não é. A diferença entre a geração atual e a geração passada é que as bobagens que a geração passada fez são visíveis. Então, os uruguaios que levaram castores lá para a Patagônia para se divertir caçando. Só que é o seguinte, velho, você não consegue matar castor na frequência, na velocidade que eles se multiplicam. Agora tá lá os castores. Vai lá. Quiser matar, eles te pagam. Acho que é $1 por castor. Vai lá. Vai lá entrar naquilo ali. Vai pegar aquele bicho lá pra você ver. Agora é fácil falar. O duro é a burrada que a minha geração tá fazendo. Que eu tô fazendo também. Eu tô achando que só eu sou esperto. Só a minha geração é esperta, a que veio antes só tinha idiota. Derruba a estátua, quebra não sei o que, rasga o livro, porque os sabidos chegaram agora, estão todos aqui, o resto tudo retardado. Calma. Os deuses, os antepassados, fazem coisas estranhas, fazem coisas contraditórias, mas a Via Láctea pode brilhar no nosso coração por conta e obra deles. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você gostou? Por favor, dê um like, compartilhe, comente e nos ajude aqui nesse trabalho aí a capitalizar, poder sustentar esse trabalho aqui que a gente tem, toda essa infraestrutura que nós precisamos sempre estar mobilizando. Muito obrigado. Até a próxima. Não desista de si.